Irmãos, primeiramente um bom sábado a todos os irmãos. Que Deus realmente continue abençoando a vida de vocês. Acredito que tenha abençoado, né? Apesar de toda a correria do nosso dia a dia, da vida que a gente muitas vezes tem passado, mas Deus tem sido, como diz aqui, né, o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso castelo forte, como nos diz a letra desse hino. Acho que eu fiz algo de errado aqui com a minha água aqui, mas tudo bem. Irmãos, o sermão que eu trago hoje para vocês vai falar um pouco sobre nós, né, a Igreja Adventista. Por que você é adventista? Já parou para pensar sobre isso? Quais são as boas razões pela qual eu sou adventista? Por que eu sou adventista e eu não sou, por exemplo, presbiteriano, batista, assembleiano, né, ou qualquer outra igreja? Por que eu sou adventista? Alguns podem dizer o seguinte: olha, eu sou adventista porque eu não tive escolha. Eu nasci adventista. Meus pais eram adventistas, meus avós eram adventistas. Então, eu sou meio que adventista por associação, né? Sou adventista porque eu nasci adventista. Outros podem dizer o seguinte: olha, ser adventista para mim é um vício, né? Ser adventista me faz bem, eu me sinto bem como adventista. É algo gostoso ser adventista. Então, para muitos, ser adventista é algo semelhante a uma espécie de vício, né? Outros podem dizer o seguinte: olha, eu sou adventista porque a igreja adventista é a igreja que mais se aproxima das verdades bíblicas da palavra de Deus. A igreja adventista ensina a guarda dos mandamentos, os 10 mandamentos. A igreja adventista ensina sobre a volta de Jesus. A igreja adventista ensina sobre a maneira correta, né, do estado do homem após a morte. Então, é por esse motivo que eu sou adventista. Alguém pode, talvez, pensar desta maneira. Mas pensa bem, né? Muitas outras igrejas, elas acreditam em Jesus como Salvador. Aliás, todas as igrejas cristãs, creio eu, acreditam em Jesus como Salvador. A maioria das igrejas também fala sobre a volta de Jesus, talvez de uma forma um pouco diferente de como nós falamos, mas falam também. Outras igrejas também guardam o sábado. Na verdade, nós adventistas, nós somos os mais famosos guardadores do sábado. Mas nós não somos os primeiros, vamos dizer assim, cristãos, né, a guardar o sábado. Pelo menos numa linha denominacional. A primeira igreja que começou a guardar o sábado foram os batistas do sétimo dia. Nós aprendemos a guardar o sábado por causa de uma irmã da igreja adventista, uma irmã batista, né, que trouxe, através da palavra de Deus, esse ensino dos mandamentos do sábado. Outra coisa também, você pode dizer assim: não, mas a igreja adventista não acredita na imortalidade da alma, né? Acredita que quando o homem morre, o homem passa por um estado de sono, né? Não existe essa questão de ficar queimando eternamente no inferno, como é pregado na maioria das igrejas. A alma não é imortal, ninguém vai ficar sofrendo para o resto vamos dizer assim, né, para o resto da eternidade. Mortal, a Bíblia diz que é só Deus. Mas os testemunhos de Jeová também compartilham essa mesma doutrina. Eles creem da mesma maneira com que nós cremos. Então, me deu uma boa razão para eu ser adventista, né? Me deu uma boa razão para mim ser adventista. Aqui nos conta a história de um ex-pastor adventista, né? Ele teve aqui alguns problemas na igreja, ele começou a cair digamos assim, num processo de apostasia, começou a ter dúvidas sobre a palavra de Deus, problemas ali no seu ministério, e por fim ele acabou deixando a igreja e falou para ele mesmo: eu vou estudar filosofia, vou estudar sociologia, vou estudar essas coisas aí. E um dia ele estava lá na sua universidade, um orientador de mestrado dele, um judeu, não muito religioso, né, um judeu assim, bem largadão, vamos dizer assim, não praticante, como a gente costuma falar, e ele ficou amigo desse judeu e perguntou: por que você é judeu? Né? E o judeu pegou e falou para ele, o seguinte: esse rapaz chamava Josh, falou assim: ó, eu sou judeu porque se eu não fosse judeu, eu não seria ninguém, né? É o judaísmo que dá sentido à minha vida. É o judaísmo que me dá um senso de ter uma comunidade, né? E aquele pastor, ele achou interessante aquela resposta, vindo de uma pessoa que não era assim religiosa. Ele falou assim: nossa, puxa vida, eu acho que durante toda a minha vida eu fui desta maneira. Eu não era um adventista fiel. Acredito que eu era uma espécie de um adepto cultural adventista, uma espécie de
simpatizante da causa. Já viu aquelas pessoas que... A pessoa, ela segue um movimento, ela meio que segue a distância. Ela não se compromete muito, mas ela é simpatizante, né? Ela é simpatizante de uma causa. Então, ele pensou dessa maneira. Eu acho que eu sempre fui um simpatizante. E nós? O que nós temos sido? Será que nós temos sido adventistas fiéis? Ou será que nós temos sido apenas adeptos culturais adventistas, simpatizantes? Para nós entendermos, irmãos, a grande razão de nós sermos adventistas, nós temos que voltar um pouco ao passado, né? Nós vamos ter que voltar um pouco lá em 1844. Nós sabemos que ali, a partir de 1820, né, um jovem pregador chamado Guilherme Miller, ele mais um grande grupo de cristãos começaram a estudar a palavra de Deus. Começaram a estudar a palavra de Deus com muito afinco, né? Houve um grande interesse, um grande despertamento, as pessoas estavam com muita vontade, muita curiosidade de estudar a palavra de Deus, e ele começou a estudar a palavra de Deus verso a verso. Enquanto ele não entendia um verso, ele não passava para frente. Até que um dia ele chegou num verso, lá em Daniel 8,14, né? Os irmãos acho que a maioria conhece, mas quem não conhece, quiser abrir também, pode abrir, mas a gente só vou falar dele por cima. Lá diz assim, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele ficou, vamos dizer assim, intrigado com aquele verso, porque o santuário já tinha sido destruído lá no ano 70, depois de Cristo. Não tinha nenhum santuário na terra, mas que santuário é esse que seria purificado? Ele ficou curioso. Então, qual que foi a conclusão que ele chegou? O santuário é a terra. O santuário é a terra. E ele lendo lá no Novo Testamento, em 2 Pedro 3, verso 12, lá fala que na volta de Jesus a terra vai ser purificada com fogo, né? A terra vai ser incendiada, vai ser purificada com fogo. Então ele chegou à conclusão, é a volta de Jesus. É a volta de Jesus, não tem outra conclusão. Essa purificação do santuário é a volta de Jesus. E então esse homem começa a pregar, ele começa a pesquisar sobre toda a Bíblia, o que seria o significado dessas 2.300 tardes e manhãs, que está escrito lá em Daniel 8,14, como eu falei. E lá nos diz que são 2.300 dias, né? E ele pesquisa e entende que lá são 2.300 dias proféticos, que na verdade equivaleriam a 2.300 anos. Então ele chega à conclusão de que Jesus voltaria em 1844. Mas, como nós estamos aqui, nós sabemos, Jesus não voltou. Jesus não voltou e foi uma grande decepção. Foi um grande, até chamado de grande desapontamento, como a gente conhece. Foi uma grande decepção para aquelas pessoas. Foi algo assim que era para abalar a fé de qualquer pessoa. Era para a pessoa, como diz, pegar o boné e vazar, ir embora, né? Porque foi algo assim que trouxe um grande desapontamento. Muitas pessoas, por muito menos, já teriam abandonado a Deus, a Jesus, há muito tempo. Mas essas pessoas, elas se mantiveram firmes e deram origem à Igreja Adventista. Em 1863, surgiu a Igreja Adventista, da qual hoje nós aqui fazemos parte, né? Agora, por que essas pessoas permaneceram firmes? Vamos abrir lá em Apocalipse 10. Apocalipse 10. A lição de hoje da Escola Sabatina também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu não vou tentar eu vou tentar não invadir o contexto ali da lição da Escola Sabatina. Apocalipse 10, verso 1 e 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Primeiramente, esse anjo que fala, na verdade, não é um anjo como a gente pensa, né? Esse aqui, na verdade, é o próprio Jesus, né? Porque Deus é que tem o rosto como sol, a Bíblia fala, né? Deus que tem o arco por cima da sua cabeça, no caso, o arco-íris, né? E é Cristo que tem as pernas, né, como colunas de fogo, como é falado ali no Apocalipse. E no verso 2, fala que ele tinha um livrinho aberto na sua mão. Interessante que no capítulo 12 de Daniel, lá fala que existe o livro de Daniel, ele estaria fechado até o tempo do fim. Então esse livro, as pessoas iam ler ele antes do tempo do fim, a pessoa ia ler aquele livro e não ia entender nada. Não ia entender nada. E coincidentemente, irmãos, chegou no tempo do fim, as pessoas começaram a ter um grande interesse, né? Tanto que esse movimento millerita, ele deu o interesse dele nessa época de 1844. Vamos continuar lendo aqui. Agora o verso 8.
A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. E certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na sua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. E na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, olha que coisa interessante, né? O anjo pede para João: devora o livro. Eu falo assim: mas quem come livro, né? Geralmente a gente vê uma pessoa que lê muito, a gente fala: essa pessoa não lê livro, ela devora, né? Então, aqui, nesse caso aqui, João, ele estava representando aquelas pessoas em 1844. Porque aquelas pessoas, elas leram o livro de Daniel, elas entenderam aquelas profecias, e elas falavam assim: Jesus vai voltar em 1844. Irmãos, eu fico pensando na alegria dessas pessoas, né? Você já imaginou se você soubesse que daqui a um mês Jesus ia voltar? Irmãos, qual que seria, como é que você ia viver esses 30 dias? Eu vou falar uma coisa para vocês: eu não ia dormir. Eu acho que eu ia dormir umas 2 horas, 3 horas por dia, olha lá, irmãos, de tanta ansiedade que me dá, irmão. Eu acho que a hora que o anjo viesse me buscar assim, ele falasse assim: olha, glorifica esse rapaz aí, porque olha, é o tanto de olheira, está feio demais, não vai para o céu desse jeito, não. Glorifica logo esse rapaz aí, porque acho que eu ia para o céu de olheira, irmão. De tanto que acho que eu não ia dormir, de tanta ansiedade, né? Você já imaginou, você sabendo que daqui a um mês Jesus vai voltar, e você pensa assim o seguinte: nossa, puxa vida, acabou os meus problemas, acabou minhas preocupações, acabou minha falta de dinheiro, acabou minhas contas, acabou minhas dívidas. Irmão, a maravilha, não é? É uma notícia, na boca da gente é doce como mel. Você fala assim: puxa vida, acabou essas preocupações aí, ó. Acabou essas doenças. Não, chega, acabou. Agora o que vai vir para nós é o reino de Deus agora é só glória, é só vitória agora, meu. Acabou, é o reino de Deus, é o Pai, é Jesus, é os anjos. Acabou esse negócio aqui de terra, aqui, essa correria que nós vivemos aí. Chega na sexta-feira, nós está tudo cansado, nós está tudo acabado, nós não aguenta fazer mais nada, né? A gente chega no sábado aqui, acabadinho, né? E acabou, é o reino de Deus. Então, você imagina a alegria, né? A alegria, a felicidade desses irmãos aqui. Mas nós sabemos que chegou em 1844 e Jesus não voltou. Eu gosto muito tem alguns livros de Ellen White, que nesses livros ela fala que ela foi levada ao céu, né? Foi levada ao céu, ou ela foi levada em algum outro ponto do universo, talvez em algum outro mundo. E lá ela diz o seguinte: olha, as árvores parece que era tudo mais verde, né? As flores, as coisas assim, parece que tudo era uma cor mais viva, tudo era mais brilhante. E quando vai chegando no final da visão, ela sempre acompanhada de um anjo, ela fala que o anjo fala: olha, na hora de você voltar, né? Está na hora de você voltar. Ela fala assim: você é o anjo, será que não tem como eu ficar por aqui, não? Será que não tem um cantinho para mim aqui, não? Porque é tudo tão bonito aqui. Aí ela falou: anjo, não, você tem que voltar. Aí, a hora que ela volta para a terra, ela olha assim, dá até desgosto. Parece que é tudo mais escuro, parece que é cinzento, parece que é um negócio sombrio, né? Agora eu fico imaginando a decepção desses irmãos, a hora que eles naquela alegria de esperar Jesus voltar. Esses dias eu estava lendo um livro, chama Visões do Céu, um livro muito antigo. Visões do Céu, não, perdão. O Grande Movimento Adventista, um livro muito antigo, estava nem lendo, estava ouvindo, na verdade. Tem o audiolivro, estava ouvindo, e eu não consegui achar o trecho, mas tem um trecho lá que o pessoal fala de Guilherme Miller, lá, o pessoal está falando dele: vocês são bobos aí. Fala: não estou nem aí, Jesus vai voltar daqui uma semana, aqui. Já estava chegando perto, né? Jesus vai voltar, não quer nem saber de nada. Não queria saber de nada, irmão. Já era, Jesus ia voltar. E aí acontece uma decepção dessa, e como que pessoas vão manter a sua fé diante de uma decepção dessa, né? A gente fica pensando. Aqui no verso 11 de Apocalipse, nos diz o porquê que essas pessoas mantiveram a sua fé firme, né? Qual foi o motivo que essas pessoas permaneceram firmes e ainda tornaram-se o que nós chamamos hoje de adventistas do sétimo dia. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então eles achavam que, olha, Jesus vai voltar. Fizeram a profecia,
Nós sabemos que eles acertaram a profecia, acertaram o tempo, mas eles erraram o evento. E quando eles leram esse capítulo 10 de Apocalipse aqui, eles falaram, puxa vida, somos nós. Somos nós. Aquela notícia era doce como mel na nossa boca, mas depois foi amargo como fel no nosso estômago, nós sofremos essa decepção. Mas a palavra de Deus diz aqui que nós ainda temos que pregar a muitos povos, nações, tribos, línguas e reis. Então, irmãos, o que mantém a nossa igreja de pé até hoje, e nós não podemos perder isso de vista de maneira nenhuma, é a nossa visão apocalíptica. Eu sei que, às vezes, a gente pensa que a gente tem que pregar como as outras igrejas pregam, né? Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês, irmãos, a igreja adventista não é mais uma igreja. A igreja adventista não é mais um grupinho religioso, irmão. Nós temos uma missão especial nesse mundo. É por isso que essa igreja está de pé até hoje. Porque nós temos uma missão. E nós não podemos nos esquecer disso. O grande problema é que, muitas vezes, nós estamos permitindo que essa mensagem ela seja neutralizada na nossa vida. Esses tempos eu estava lendo um livro, acho que alguns irmãos já devem ter lido esse livro, chama A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Quem já leu esse livro aqui? É um livro muito legal, um livro muito bom. Né? Acho que todos nós, adventistas, devíamos tirar um tempinho para ler esse livro. Um livro muito gostoso de ler, um livro pequeno, mas, vou te falar uma coisa, só pelo primeiro capítulo do livro já vale a pena. É um livro maravilhoso, irmãos. Então, qual que foi o que permitiu, vamos dizer assim, que a igreja crescesse tanto? Né? Porque a igreja começou com pouquíssimas pessoas. Né? Pouquíssimas pessoas, e a igreja cresceu. Porque os nossos irmãos eles tinham uma convicção tão grande, né, de que eles tinham uma mensagem para dar para o mundo inteiro, que eles tinham uma espécie assim, de ousadia. Né? De ousadia. Interessante que no começo do século XX, ali, começo de 1900, as igrejas elas viram que o campo missionário era muito grande. O campo missionário ele era muito grande. Então, o que eles pensaram? Olha, reuniram lá todas as igrejas lá. Vamos pegar o mundo e vamos repartir. Então, é mais ou menos o seguinte, assim, ó. Você, igreja batista, você vai pregar lá na Austrália, Nova Zelândia e tal. Você, igreja, congregação cristã do Brasil, você vai pregar lá na África. Você, metodista, vai pregar lá na Europa. Você vai pregar na América. Adventista, você vai pregar lá na América do Norte. Porque chegaram para a igreja adventista, chegaram para os adventistas, irmãos, falaram assim, ó, vocês vão pregar lá em tal lugar. Você sabe o que os irmãos adventistas falaram? A nossa missão, a mensagem que nós temos para dar, é uma mensagem para o mundo inteiro. É para o mundo inteiro. E graças a essa ousadia, né, a essa arrogância, chega a ser uma arrogância santificada, né, desses nossos irmãos, hoje a igreja adventista é o grupo unificado, a igreja unificada mais difundida no mundo. Não tem nenhuma outra igreja, irmãos, que seja uma igreja unificada. O que eu quero dizer com unificada? Somente igreja adventista. Tem igreja adventista da promessa, tem Assembleia de Deus, Ministério não sei do quê, tem igreja, Assembleia não sei do quê, tem Batista não sei do quê, mas o grupo é a igreja adventista, está em mais de 211 países. Eu fico imaginando a cara que talvez esses líderes, né, que reuniram ali, olharam para eles e falaram assim, meu, se enxerga, olha lá, grupinho, vocês não têm nem 1 milhão de membros. Não tem nem 1 milhão de membros, o que vocês estão pensando que vocês é? Mas a nossa igreja tinha convicção. Né? Os nossos irmãos eles tinham essa convicção que eles tinham uma mensagem urgente, uma mensagem apocalíptica urgente para pregar para o mundo inteiro. Por isso que nós falamos que a igreja adventista não é mais uma igreja, irmãos. É a igreja. É a igreja. Né? Mas como nem tudo é uma maravilha, né? Com o passar do tempo, parece que começou a perder um pouco dessa ideia, dessa mensagem especial que a igreja adventista tem. Né? Mas isso começou, irmãos, para a gente entender isso aqui, a gente tem que entender o que começou a acontecer no meio evangélico em geral. Então, a partir de 1920, começou a entrar dentro das igrejas protestantes, de uma maneira geral, algo chamado liberalismo. Né? O liberalismo evangélico. O que são liberalismos? São espécies de ideias liberais, né? Ideias inovadoras, novas correntes. Então, assim, muitas igrejas começaram a rejeitar ou minimizar crenças que eram a base da fé cristã. Por exemplo, sacrifício de Jesus.
a divindade de Jesus, a ressurreição, os milagres. Então, é como se fosse assim, olha, lá na Bíblia. Acho que esse microfone aqui está... Olha, os milagres de Jesus podem ser explicados pela ciência, né? A ressurreição de Jesus, na verdade, ele não tinha morrido. Aconteceu aquele... Tem um processo que chama que a pessoa parece que entra numa espécie de sono profundo, aí parece que ela morreu, de repente ela acorda. Eu agora não me lembro o nome do processo. Mas aconteceu isso. Então as igrejas começaram a pregar isso. Começaram a falar, não é bem assim. E juntamente com isso, começou a entrar dentro das igrejas também, né, toda espécie de mundanismo. As igrejas começaram a imitar o mundo, as igrejas começaram a imitar um monte de práticas mundanas, e foi entrando, foi entrando dentro da igreja. Aí o que você pensa assim, nossa, agora essas igrejas bombaram. Ixi, dobrou o número de membros dessas igrejas. Bombaram, né? Será que se a gente deixar aqui na igreja adventista, a gente deixar de pregar da urgência da volta de Jesus, a gente deixar de falar de profecia, parar de falar de Daniel, parar de falar de Apocalipse, e agora a gente começar a pregar que nem as outras igrejas, só vitória, só prosperidade financeira, vamos pregar só sobre a graça de Jesus, né? Sobre o amor de Jesus. Não que isso não seja importante, isso tem que ser muito bem dosado, né? Dentro das mensagens da igreja, não só uma coisa, mas nós como pregadores temos que ter essa noção de não só ficar pregando uma coisa só, mas pregar cada coisa dentro do seu tempo, do seu contexto. Será que se nós fizermos isso dentro da igreja, será que a nossa igreja vai bombar? Será que ela vai crescer? Olha, nos Estados Unidos eles fizeram isso. As igrejas pararam começaram a pregar só coisinha liberal, começou a entrar um monte de coisa nas igrejas, e olha só o resultado. Foi feita ali uma medição ali, né, no número de membros ali, de 1965 a 1990. Olha só o tanto que foi bom esse liberalismo para dentro das igrejas. A igreja presbiteriana, lá nos Estados Unidos, em 1965, ela tinha 4,2 milhões de pessoas. Em 1990, ela tinha 2,8 milhões de pessoas. Ela reduziu 34%. A igreja metodista tinha 11 milhões, caiu para 8,7 milhões, redução de 21% de membros em 25 anos. A igreja episcopal, 3,6 milhões para 2,4 milhões, redução de 34%. E a igreja Discípulos de Cristo, que era uma igreja muito grande nos Estados Unidos na época, saiu de 2 milhões para 1 milhão, uma redução de 50% no número de membros. Aí eu te pergunto, será que vale a pena nós abandonarmos, né, a nossa identidade adventista, a nossa identidade profética, bíblica, apocalíptica, e começarmos a trazer ideias liberais para dentro da igreja, começar a trazer práticas liberais dentro da igreja, né? Será que vale a pena? A gente viu aqui que não, né? Existe uma máxima assim, que as pessoas dizem o seguinte, quando você tiver algum problema com uma pessoa, sabe aquelas pessoas que você tem uma discussão, sabe aquelas pessoas meio, que a gente diz que é sem educação, pessoas que fazem aquele escândalo, né? A gente fala barraqueiro aqui, o pessoal costuma falar que é as pessoas barraqueiras, né? Fala o seguinte, quando você for discutir com uma pessoa dessa, você nunca deve descer no nível dessas pessoas. Porque se você descer, ela te vence pela experiência. Ela te vence pela experiência. Você não tem experiência em ser sem educação, você não pode descer no nível, né? Então, com a igreja é da mesma maneira. Se nós descermos no nível, né, se nós descermos no mesmo nível do mundo, nós vamos ser vencidos pelo mundo, irmãos. Nós vamos ser vencidos, né? Não adianta a gente querer imitar o mundo, começar a trazer um monte de prática, sei lá, estranha para dentro da igreja, hoje em dia é o seguinte, você pegou uma coisa, você colocou gospel na frente e já santificou tudo, né? Já santificou. Você pôs gospel na frente, boate gospel, não sei o que gospel, virou gospel. Virou gospel, na mentalidade está santificado. Mas, irmãos, o mundo tem muito mais experiência do que nós, irmão. O que é melhor, uma boate gospel ou a boate lá do... Mas claro que vai ser a outra lá. O mundo tem mais experiência. Se nós rebaixar para o mundo, irmão, o mundo vai vencer nós, né? O mundo vai vencer a nossa igreja. Então,
nós temos que ter isso na nossa mente, né? Nós temos que ter essa ideia de que até hoje nós fomos sustentados porque a nossa igreja tem uma identidade. Nós temos a identidade. Nós somos o povo que estuda as profecias de Deus, o povo que estuda o Apocalipse, o povo que não tem medo do Apocalipse, né? Nós somos o povo que tem estudado a palavra de Deus com afinco, o povo que dá atenção para a Bíblia, né? Nós temos que voltar a dar mais atenção para a palavra de Deus. Uma coisa interessante, por incrível que pareça, as igrejas mais conservadoras são as igrejas que mais crescem na atualidade. Para você ter noção, aqui trouxe um período aqui, mas, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, aliás, perdão, os Mormons lá nos Estados Unidos, por exemplo, de 1970 até 1990, eles tinham 2 milhões de pessoas, 2,1 milhões de membros, e eles passaram para 4,4 milhões de pessoas. Foi mais de 120% de aumento. Os Testemunhas de Jeová lá nos Estados Unidos, eles passaram de 1 milhão para 2,2 milhões até 1990. Ou seja, um crescimento de mais de 100%. Por quê, irmãos? Que parece que quanto mais rígida a igreja, parece que mais as pessoas têm algo a se apegar. É interessante a gente pensar dessa forma, né? Porque eu acho que o que as pessoas que vêm para a igreja de fora, o que elas querem ver aqui? Será que elas querem vir para a igreja e ver uma igreja parecida com o que tem lá fora? Será que elas querem ver uma igreja que, sabe, faz a mesma coisa que faz lá fora, só que com uma roupagem evangélica, com uma roupagem gospel? Ou será que elas querem chegar aqui e querem ver algo diferente? Querem ver algo que, sabe, uma música diferente, nossa, uma música solene, elas querem ver uma palavra diferente. Eu vejo assim, muitos testemunhos de pessoas que, quando eles vêm para a igreja adventista, assim, as pessoas ficam, puxa vida, boca aberta com o que elas aprendem na Bíblia. Porque elas ficam lá, muitas vezes, 30 anos, 20 anos nas suas igrejas e não estudam a palavra de Deus. Ela pega um textinho fora ali, do contexto ali, e cria todo um aparato em volta ali, a pessoa não aprende doutrina, não aprende nada. E o mais interessante foi o que eu falei, parece que quanto mais difícil a fé, né, quanto mais difícil você pertencer a uma comunidade, parece que mais valor a gente dá. Mais valor a gente dá. Vou falar a verdade para vocês. É fácil ser adventista? O que vocês acham? É fácil ou não? É difícil, né? Mas é por isso que eu amo ser adventista, irmãos. É por isso que eu amo ser adventista. Eu gosto de ser adventista porque, sabe, eu tenho o prazer de, mesmo ser difícil, a gente ter a nossa consciência limpa de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Sabe? Por mais que seja difícil. Então, nós não podemos, né, abandonar a nossa convicção de estudar a palavra de Deus, de ter esse senso de urgência. Às vezes as pessoas, né, chegam para mim e falam assim: você é evangélico? Né? Não, eu sou adventista. Não, você é evangélico? Não, eu sou adventista. Não, você é evangélico? Não, eu sou protestante. Aí sabe por quê? Porque assim, eu tenho o maior respeito, sabe, pelos irmãos de outras igrejas. A gente respeita, a gente sabe que tem muitos irmãos que aqui eram de outras igrejas, né? Mas, sabe, irmãos, é complicado. A gente vê as coisas que acontecem nesse meio gospel aí, é difícil você querer se equiparar, sabe, a esse povo. E se você diz assim, eu sou evangélico, você é colocado no mesmo pote de todo mundo. No mesmo pote de todo mundo. Então, eu digo, eu sou adventista. Pesquisa aí, se a pessoa não quiser, né? Então, é interessante, nós temos que ter essa ideia de que a igreja adventista não é só mais uma igreja. Nós temos uma mensagem para pregar, né? As 3 mensagens angélicas lá, Apocalipse 14, nós temos que saber de cor, né? Olha lá, aqui diz, Apocalipse 14, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. A segunda mensagem dizendo, seguiu outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Seguiu a este outro anjo, terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem,
recebe a sua marca na fonte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, nós temos que pregar essas mensagens. Nós temos que falar para as pessoas, irmãos, nós não podemos perder o senso da urgência da volta de Jesus. Jesus vai voltar muito antes do que nós estamos imaginando e do que as pessoas estão imaginando aí fora, irmãos. Eu acho que quando a gente vê, já vai estar, como diz, já está às portas. Mas quando a gente vê, já vai estar tudo armado. Se a gente não tiver assim, preparado mesmo, se a gente não tiver andando no caminho que Deus pede, a gente vai, realmente vai se perder. Lá em Mateus 7, vamos abrir lá em Mateus 7, o último texto que eu quero deixar para os irmãos aqui. Né? Todas as vezes que você estiver pensando assim, nossa, mas, puxa vida, ser adventista é muito difícil. Né? Você lê esse texto de Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, verso 13. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos que acertam. Então, irmãos, o caminho do céu é estreito. Né? O caminho do céu não adianta nós nos iludirmos e acharmos, puxa vida, vou levar uma vida desregrada, eu vou levar uma vida tranquila, vou levar uma vida sem privação, não vou me privar de nada, não vou me negar nada, e mesmo assim eu vou para o céu. Mas a Bíblia diz, olha, o caminho que leva à vida é um caminho estreito, é um caminho de dificuldade. Né? Então, mesmo nós tendo dificuldade, muitas vezes, de guardar a nossa fé, nós temos que ter isso aqui, esses versos. A palavra de Deus também ela serve para consolar. Né? Ela serve para nos consolar. Nós temos o consolo de que, mesmo a gente passando por problema, mesmo a gente tendo dificuldade para guardar os mandamentos, para guardar o sábado, mesmo a gente tendo dificuldade dentro da igreja, a gente tem que ter a ideia de que o caminho para a salvação é estreito. Mas, graças a Deus, eu tenho certeza que Deus tem nos dado a capacidade de andar e caminhar por este caminho, irmãos. Deus realmente continue abençoando você. E não se esqueça, você não está em mais um grupinho religioso, mas você está numa igreja que tem identidade. Você está numa igreja que tem visão apocalíptica. Você está numa igreja, irmãos, que tem uma missão especial nesses últimos dias. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.